Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Eu creio que você será edificado pela mensagem que o Senhor tem a falar com você nessa noite, porque grandes coisas o Senhor tem para falar conosco. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo 14, no versículo de número 10. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos, ministrando mais uma vez a palavra do Senhor. É algo que alegra o meu coração. E que o Senhor verdadeiramente fale contigo neste momento. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meu irmão, se eu pudesse dar um título a esta mensagem, o título que eu daria a esta mensagem seria: quais são as minhas reações em meio às adversidades que eu enfrento? Quando nós retornamos lá em Êxodo 13, essa noite nós vamos andar bastante pela palavra do Senhor. Quando nós retornamos em Êxodo 13, no versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nós observamos que desde o momento em que Deus retira o povo de Israel do Egito, Ele cuida do povo, Ele zela do povo. Ele tem um carinho especial pelo povo que Ele chamou. Ele tem um carinho especial pela descendência daquele que Ele havia prometido: olha, de ti eu vou fazer uma grande nação. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E o Senhor, em todos os momentos na história de Israel, sempre teve muito zelo pelo povo de Israel. E eu acho muito interessante quando nós lemos textos como esse, porque o Senhor nunca tirou essas coisas da face do povo. O Senhor nunca tirou a coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante o dia. O Senhor nunca retirou a coluna de fogo que alumiava o caminho do povo à noite. E eu acho muito interessante porque quando nós nos deparamos lá em Êxodo 14, no versículo 10, a narrativa nos diz, ali no finalzinho do versículo: os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Só que eu acho muito interessante porque do mesmo modo em que a palavra do Senhor vem e demonstra que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, no versículo que vem após o 10, que é o 11, ele diz assim: eles dizem a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos, para que pereçamos no deserto? Parafraseando, o povo lhe diz: ei Moisés, vem cá, por que você tirou a gente do Egito se for para matar a gente aqui, no meio desse deserto? Era melhor que a gente tivesse ficado lá, servindo aos egípcios. Pelo menos a gente não teria morrido. Então, em diferença de um versículo para outro, nós observamos que Israel clamou, mas o clamor de Israel se tornou em murmuração. E meu irmão,
Essa era a primeira grande adversidade que o povo de Israel enfrentaria ali ao sair do Egito. E na primeira adversidade que o povo viu, um mar à sua frente, os egípcios vindo atrás deles, eles misturaram o clamor com o murmúrio. Eles olharam para Moisés e murmuraram. E sabe, meu irmão, unir clamor com murmuração não adianta nada. Não adianta eu clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, se logo após eu clamar, eu murmurar. Não adianta eu tentar unir clamor com murmuração. Não existe. Não pode. E sabe por que não pode? Se você for comigo até ali o final da Bíblia Sagrada, lá em Judas, no versículo 16, não vou falar o capítulo porque Judas tem apenas um capítulo. Judas 16. Olha só, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Judas, quando ele está escrevendo aqui, ele está falando acerca dos ímpios e dos falsos mestres. E qual é a primeira coisa que Judas ele fala acerca dos ímpios? Estes são murmuradores. Meu irmão, não adianta nada clamar a Deus. Sabe por quê? Aí fora existem muitas pessoas que clamam a Deus. Existem pessoas que acreditam que a fé delas está sustentada em Deus. E elas clamam. Só que elas não passam de ímpias. Sabe por quê? Porque são murmuradoras. E segundo o que Judas escreve aqui, o murmurador é um ímpio. É um ímpio. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui essa noite é que muitas vezes as pessoas dizem, não, olha, clama ao Senhor, clame ao Senhor, mas clame ao Senhor, sabendo ter um coração grato, independentemente da circunstância, independentemente da aflição, independentemente do problema que você enfrenta. Porque se você murmura, você não passa de um ímpio, segundo o que Judas está dizendo aqui. Além disso, quando nós vamos lá em Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, olha só que interessante. Romanos, capítulo de número 9. Olha só o que Paulo ele diz ali em sua carta aos Romanos para a igreja em Roma. Romanos 9, versículo de número 19. Vamos começar do 19. Então diga-me, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá quem a formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Meu irmão, Paulo aqui, de maneira muito clara e simples, ele está olhando para a igreja de Roma e dizendo, ei, quem você acha que é para se queixar do que Deus tem feito ou o que Deus não tem feito? Quem é você para olhar para Deus e dizer, ei, por que isso está acontecendo? Quem é você, quem sou eu para dizermos ao Senhor que é o Deus de todas as coisas? Sabe, meu irmão, a gente é tão mal, o nosso coração é tão arrogante, que a gente se esquece do que Deus falou para Moisés. Em determinado momento, Deus olha para Moisés e ele diz, olha Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou ter misericórdia de quem eu bem entender.
E ainda que as pessoas olhem para mim e digam, mas que Deus é esse que condena alguém para o fogo do inferno, meu irmão? Deus faz isso porque as pessoas simplesmente se esquecem dele. Deus faz isso porque as pessoas esquecem do Criador, as pessoas esquecem de tudo aquilo que Deus fez por elas. E nós ainda temos que nos alegrar porque a palavra do Senhor diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. E sabe, eu acho interessante porque na mesma linha, quando nós vamos lá no Salmo 34, e se você puder abrir a tua Bíblia comigo no Salmo 34, olha só o que o salmista diz. Olha que interessante, Salmo 34, essa noite nós vamos utilizar muito a palavra de Deus. Preciso que você esteja com a tua Bíblia aí aberta. Salmo 34, no versículo de número 13. Olha só o que o salmista instrui. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Meu irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com a murmuração. A gente tem que tomar cuidado porque a gente é humano. Eu sou humano, você é humano. A sua natureza é má. E na primeira oportunidade que a gente tem, a gente murmura, a gente reclama, a gente esquece de tudo de bom que Deus fez na nossa vida. A gente esquece de todas as coisas que Deus realizou na nossa vida. A vida do ser humano, infelizmente, é uma montanha russa. Quando as coisas estão indo super bem, a gente está lá em cima, a gente crê em Deus, a gente agradece, a gente tem um coração grato. Mas quando as coisas, de repente, elas começam a dar errado, a nossa fé, ela desce, ela entra em um declínio espiritual. Então o salmista lhe diz, olha, guarda a tua língua. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com a murmuração. Cuidado. Mas, meu irmão, um contraponto à murmuração, não tem como a gente falar sobre a murmuração se a gente não falar sobre algo que é o contraposto da murmuração. Você já ouviu falar em uma palavra chamada contentamento? Você já ouviu falar nesta palavra? Sabe o que é contentamento? Contentamento é estar feliz com tudo que você tem. Mesmo que não seja ainda tudo aquilo que você idealiza no seu coração, mas você está contente. Você é contente porque você tem vida. Você é contente porque você tem saúde. Você é contente porque por mais que não tenha o filé mignon, você pode comer um colchão mole. Você é contente porque por mais que não tenha como ir em uma churrascaria cara, você pode pagar um dogão ali da esquina, mas que vai saciar a tua fome. Isso é ter contentamento. Se alegrar independentemente das circunstâncias com tudo o que nós temos. E o salmista, quando ele trata de contentamento, ele fala de uma coisa extraordinária e faz uma comparação extraordinária. Vá comigo no Salmo 131. Eu preciso que você leia todos os versículos que essa noite nós estamos aqui vendo. O Salmo 131, no versículo 2, olha só que interessante o que o salmista diz. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Em algumas traduções, esse versículo diz, tal criança nos braços da sua mãe. Meu irmão, responde para mim. Tem coisa melhor na vida do ser humano que o abraço e o afago da sua mãe? Eu tenho certeza que quando você se sente triste, cabisbaixo, quando você tem problemas, a primeira pessoa que normalmente nós procuramos é a nossa mãe. Porque o abraço de uma mãe afaga a nossa alma, o abraço de uma mãe traz alegria ao nosso coração quando nós estamos angustiados, o abraço de uma mãe traz alegria ao coração mais triste. Um beijo de uma mãe alegra o coração do filho.
E ninguém aqui hoje vai ser mentiroso e dizer que não é assim. Sim, eu sei que existem exceções em que lares em que não há amor, não há carinho, mas a grande maioria das pessoas recebem um carinho extraordinário da mãe. E o salmista, ele faz exatamente essa comparação em relação ao contentamento, tal qual é estar nos braços de uma mãe. A minha alma também está, e isso é estar contente. É sentir a alegria de estar exatamente onde você sabe que você tem que estar. Só que é exatamente por causa da falta de contentamento que a murmuração, ela nasce nos nossos corações. Você quer um outro exemplo acerca do contentamento? Vá comigo lá no Salmo 23. O Salmo 23 também é um exemplo de contentamento. A palavra do Senhor aqui, Davi, ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meu irmão, contentamento também é ter a certeza de que todas as coisas vão ser supridas na nossa vida. Contentamento é ter certeza que Deus, ele vai suprir as nossas vidas. E o contentamento é uma bênção na vida do crente. O contentamento é uma bênção que existe na minha e na tua vida. Mas muitas vezes o diabo, ele vem, ele cega o nosso entendimento e ele começa a falar, ei, tá vendo ali? Aquela pessoa, ela tem tudo que você almeja. Ei, tá vendo ali? Aquela pessoa conseguiu passar no concurso público exatamente no cargo que você almeja. Ei, você tá vendo aqui? Aquela pessoa conseguiu alcançar exatamente aquilo que você almejava. E aí, quando essas coisas elas começam a acontecer, o nosso coração se sente angustiado e nós começamos a perguntar para Deus, mas por que, Senhor? Por que ela e não eu? E por mais pequeno que seja, esse sentimento que brota no teu coração quando você não consegue se alegrar com a alegria de outrem, é murmuração. Saiba, meu irmão, aplaudir as bênçãos das pessoas que estão recebendo as bênçãos, porque no momento certo, Deus dará cada uma das suas bênçãos. Porque ainda quando Deus entrega bênçãos para nós, nos falta contentamento. Nós sempre vamos querer mais, sabe por quê? A pessoa que não tem contentamento, ela nunca vai estar contente com nada. Ela pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas ela nunca vai estar contente por ser a pessoa mais rica do mundo. Ela sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Sabe, na atualidade, você sabe qual é a principal arma que o diabo usa para tentar acabar com o contentamento no coração do crente? É a rede social. Sabe por quê, meu irmão? Com apenas um clique, você consegue acessar a vida de todas as pessoas no mundo inteiro. Com apenas um clique, você consegue ver como estão seus amigos do ensino médio, você consegue ver como estão seus amigos da faculdade, você consegue ver como as pessoas estão conseguindo alcançar coisas grandes. E muitas vezes, nós não estamos conseguindo alcançar nada. E é exatamente nesse momento que o diabo começa a falar no nosso coração e tentar tirar do nosso peito o contentamento. E Deus, ele nos dá tantas coisas. Deus, ele cuida tanto de nós, mas aí vem e falta o contentamento no nosso coração. Não ter contentamento nos faz murmuradores, porque nós nunca estaremos satisfeitos com o que nós temos. E meu irmão, eu tenho uma palavra para você essa noite, eu sinto muito, mas Deus leva mais tempo para abençoar o crente que não tem contentamento. Sabe por quê? Porque a bênção, ela vem através de um processo. Deus, ele entrega as bênçãos na nossa vida quando nós estamos prontos para receber aquela bênção. Então, meu irmão, se hoje a tua situação é exatamente essa, se está faltando contentamento no teu coração, comece a orar pedindo para o Senhor, Senhor, me dá contentamento. Senhor, eu quero me alegrar, ainda que eu almeje usar uma camisa da Dudalina, por mais que eu não tenha condição de usar, o Senhor tem me dado condições de usar uma camisa da Brooksfield. Por mais que eu não tenha condições de usar uma camisa da Armani, o Senhor tem me dado condição de usar uma camisa da Cia do Terno. Sabe, por mais que eu tenha sonhos tão altos, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem me dado condições de usufruir dessas coisas que eu tenho hoje.
E sabe, um crente que ele demonstrou chegar a um nível de contentamento extraordinário? Vai lá em Filipenses, juntamente comigo. Eu disse que essa noite nós usaríamos muito a Bíblia. Em Filipenses 4, no versículo de número 12, Paulo ele dá uma aula sobre contentamento. Paulo ele olha, ele diz o seguinte: olha, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, está aqui um exemplo sublime de contentamento. Paulo era um homem estudado, um homem que conhecia as Escrituras, um homem que estudou a vida inteira para fazer parte de uma elite da época. Pessoas elitizadas. E Paulo termina Filipenses dizendo exatamente: olha, eu sei o que é ter abundância, mas eu também sei o que é passar por necessidade. Meu irmão, isso é contentamento. Olha, eu tenho fome, eu continuo glorificando a Deus. Eu tenho sede, eu continuo glorificando a Deus. Me faltou o pão, eu continuo glorificando a Deus. Não fui aprovado no concurso público, eu continuo glorificando a Deus. Não consegui fazer a minha faculdade, eu continuo glorificando a Deus. Não consegui alcançar o meu objetivo, eu continuo glorificando a Deus. Tal qual como Jó, que olhou e disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é ter contentamento. Isso é ter contentamento. E passando do contentamento, aí nós precisamos também retornar lá para Israel. Lá para Israel. Talvez você olhe para mim e diga: tá bom, Joel, mas o que tem a ver tudo isso que você falou de contentamento e a palavra que você leu lá no início sobre murmuração? Calma, você vai começar a entender agora onde eu quero chegar. Quando nós voltamos lá para Israel, olha o que nós observamos. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Quando nós voltamos lá em Israel, nós observamos o seguinte: que mesmo em meio a todos os feitos que Deus tinha feito em Israel, o povo vivia reclamando e não tinha contentamento. Deus, desde o Egito, mostrou os seus sinais, mostrou as suas maravilhas, mas para o povo de Israel nunca estava bom. Israel nunca teve contentamento. No Egito, Israel não tinha contentamento. Na peregrinação até a terra prometida, Israel não tinha contentamento. Israel não tinha contentamento. Israel vivia reclamando. E sabe, ainda que aquele povo reclamasse, Deus ainda assim dava um jeito de tratar aquele povo assim, com amor, com carinho e com zelo. Você quer ver alguns exemplos de que Israel não tinha contentamento com absolutamente nada? Mesmo que Deus colocasse uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Você quer ver como aquele povo não tinha contentamento? Olha só, quando nós vamos em Êxodo 16, se você puder me acompanhar, Êxodo 16:1, olha só. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Olha só, detalhe, isso aqui aconteceu depois que Deus escancarou o mar para o povo passar. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito.
quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para esse deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Olha só, meu irmão. Deus fazia tudo por Israel, e faltava em Israel contentamento. Por mais que Deus fizesse mais e mais milagres, Israel ainda não estava contente com mais e mais milagres. Isso acontecia exatamente porque Israel não tinha a base do contentamento. Israel não sabia viver no contentamento, porque a todos os momentos eles lembravam da época em que eles eram escravos. Agora eles eram um povo livre, um povo adquirido pelo Senhor, mas eles queriam continuar olhando para as coisas que tinham passado. Você quer ver outro fato interessante e curioso em Israel, que demonstra que Israel não tinha contentamento? Êxodo 17, versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo, o quê? Murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. Deus já tinha feito uma estrada no meio de um mar. Deus já tinha feito cair maná do céu. E agora o povo reclamava pela falta de água. Tem contentamento um povo como esse? Não tem contentamento. Deus continuava fazendo as suas maravilhas. Deus continuava demonstrando a sua forte mão. E o povo continuava vivendo, reclamando, murmurando e sem contentamento. Você quer ver outro fato que demonstra que Israel não tinha contentamento? Vai comigo lá em Números 11. Olha só que coisa. Números 11. A falta de contentamento foi tão grande que Moisés olha para Deus e diz: olha, meu fardo está pesado demais. Eu não aguento mais esse povo. Olha só o que acontece em Números 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Quem nos dará carne? Nós nos recordamos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Coisa alguma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Mais uma vez, o povo demonstra a sua falta de contentamento. Deus deu maná, Deus deu a água, e ainda assim o povo continuava com a sua falta de contentamento. Meu irmão, aí talvez você fale para mim e diga: tá, mas o que tudo isso que você está me mostrando tem a ver com Êxodo 14? Porque eu sei que em Êxodo 14 está a travessia do Mar Vermelho. E é aí que nós chegamos no ponto principal. Você sabe por que faltava contentamento no coração de Israel? Porque todas as vezes em que eles atravessavam adversidades, eles se esqueciam da promessa de Deus, de que eles iriam possuir a terra prometida. Você sabe por que muitas vezes falta contentamento no meu e no teu coração? Porque nós simplesmente nos esquecemos das bênçãos e promessas que Deus tem na nossa vida. Israel peregrinou pelo deserto durante anos,
E aqui está a prova de que um coração sem contentamento leva anos para receber as bênçãos de Deus. O povo peregrinou anos e anos. Tá, que não foi só esse o motivo pelo qual o povo demorou. Foram N motivos, mas um dos motivos foi a falta de contentamento. Porque a falta de contentamento no nosso coração nos leva a um processo mais lento, a um processo de aprendizado mais lento, mais gradual. Então, meu irmão, se esquecer das promessas que Deus tem para a nossa vida faz que o contentamento saia do nosso coração. Só que sabe o que eu acho extremamente interessante em Êxodo 14? Acontece tudo aquilo que a gente lê, o povo começa a reclamar. Moisés olha para o povo e diz, olha, não temam, fica quieto. Observa o livramento que Deus vai dar para vocês hoje. E perceba que o Senhor pelejará por vós e vós vão calar a boquinha. É isso que Moisés está falando. Ó, Deus vai calar a boca de vocês tudo. Porque não adianta nada vocês ficarem aqui clamando ao Deus de Israel e na outra frase começar a reclamar de tudo que Deus está fazendo. Então Moisés olha exatamente o povo e diz, olha, hoje Deus vai calar a boca de cada um de vocês. Para vocês verem o que Deus fará na vida de vocês. E sabe o que eu acho interessante quando nós seguimos aqui em Êxodo 14, no versículo 15? Deus olha para Moisés e diz, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Primeiro motivo que Deus mandou o povo marchar era porque Deus queria mostrar os seus prodígios e as suas maravilhas para aquele povo. E o segundo lugar, sabe o que era? Porque Deus não estava mais aguentando a reclamação daquele povo. Esse marchar aqui é exatamente Deus falando, ei, fica quieto agora todo mundo e observa o que eu vou fazer. Para de clamar, porque agora eu vou entrar em cena. Para de clamar, porque agora eu vou agir. Para de clamar, porque agora eu vou entrar em cena na tua vida. E essa noite o Senhor, do mesmo modo que olhou para o povo de Israel, Ele olha para mim e para você e diz, ei, fica quieto, cala a boca, porque agora acabou, agora eu vou mostrar que quem está nessa peleja sou eu, agora eu vou mostrar que quem está nessa adversidade sou eu. Fica quieto, para de clamar, marcha! Agora eu vou mostrar quem eu sou. Agora eu vou mostrar que você não devia ter reclamado, porque eu vou mostrar o meu feito, a minha obra, eu vou mostrar a minha mão poderosa. Ainda que você esteja reclamando, ainda que você esteja sem contentamento no teu coração, eu vou mostrar para você quem é o teu Deus na tua vida. Eu vou mostrar. Mas para de clamar, agora marcha, porque eu quero que você marche. E o Senhor essa noite diz para você, eu quero que você marche, eu quero que você marche, eu quero que você marche. Para. Deus não quer reclamação. Deus quer marcha do povo dele. E sabe por que Deus quer que o povo dele marche? Você sabe por quê? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Você sabe por que Deus está mandando você parar de reclamar e está mandando você marchar essa noite? Está mandando eu marchar essa noite? Porque chegou a hora do milagre. Chegou a hora de abrir o mar. Chegou a hora de passar no meio do mar a pés enxutos. Deus está olhando para mim, para você e está dizendo, olha, ainda que esteja faltando contentamento no meu coração, eu sou misericordioso. Ainda que você esteja se esquecendo nas minhas promessas na sua vida, eu estou sendo misericordioso. E essa noite, eu estou abrindo o mar. Essa noite eu estou abrindo o mar nesse teu problema. Só que a partir de hoje eu quero uma posição diferente em relação às adversidades na tua vida. Quando vier a adversidade, eu quero que você me louve, eu quero que você me exalte, eu quero que você tenha contentamento. E a pergunta que eu faço para você hoje é, qual é o seu mar? Porque hoje você está à frente dele. E os seus inimigos estão vindo bem atrás de você. Qual é o seu mar? Diga ao Senhor, qual é o seu mar essa noite? Porque
porque essa noite é noite de milagre. Se você estiver assistindo esse culto pela manhã, pela tarde, essa manhã é manhã de milagre, essa tarde é tarde de milagre. Sabe por quê? Porque Deus abriu o mar e você está passando. E todas as coisas que você deixou para trás, elas estão te perseguindo. Porque a palavra diz que os egípcios, eles começaram a entrar no mar atrás do povo. Eles começaram. Mas, sabe o que aconteceu? Enquanto o povo passava lá na frente, atrás, o mar começava a se fechar. Sabe o que está se fechando lá atrás? A nossa falta de fé. Sabe o que está se fechando lá atrás? A nossa falta de contentamento. Sabe o que está se fechando lá atrás? A nossa falta de esperança. Sabe o que está se fechando lá atrás? Tudo aquilo que nos afastava de Deus. E aí nós vamos chegar do outro lado em pés enxutos, com o nosso coração cheio de esperança, com o nosso coração cheio de contentamento, com o nosso coração cheio de alegria, regozijo e júbilo. Sabe por quê? O caminho no meio do mar prefigurava Jesus Cristo. Prefigurava que um dia Cristo viria e nos libertaria do Egito. E seria um caminho aberto para que nós atravessássemos o mar. E todos os inimigos, a morte, foram tragadas, foram aniquiladas. Meu irmão, quantas promessas Deus fez para você? Quantas promessas Deus fez para mim? Quantas? Sabe, Deus faz tantas promessas pra gente. Deus faz tantas coisas pra gente. E falta contentamento no nosso coração. Mas essa noite o Senhor olha para cada um de nós e Ele diz: olha, eu prometi que eu vou estar contigo. Eu prometi que eu não vou te abandonar. Eu prometi que nas tuas provas eu vou cuidar de você. Eu prometi que eu vou te dar uma terra onde não vai ter choro, não vai ter angústia, não vai ter adversidade. Mas para isso, o nosso coração precisa se encher de contentamento e o murmúrio tem que sair dos nossos lábios. Meu irmão, eu quero que você reflita nessa mensagem. Enquanto isso, eu vou cantar uma canção. E você aí da tua casa, adora a Deus juntamente comigo. Porque eu creio que essa noite, o Senhor Ele está abrindo o mar. E está fazendo coisas extraordinárias aí na tua casa. Eu creio nisso. Receba tudo que Deus tem para você essa noite. Adora o Senhor comigo assim, ó. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Sabe por quê? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Cante. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém. Glória a Deus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.